Vocês já pensaram nos nomes que poderiam fazer parte do Hall da Fama do poker brasileiro? Na sequência, eu vou dar os meus indicados. É isso aí, amigos do Super Poker, estamos aqui começando mais uma edição do Metagame. Eu sou Sérgio Prado e na semana passada a World Series of Poker divulgou os nomes que vão poder concorrer ao Hall da Fama do poker lá fora. Vários candidatos importantes. O Hall da Fama, todo ano ele coloca 2 pessoas nesse Olimpo do poker, ali onde ficam realmente os deuses do poker, os caras que conseguiram ter uma carreira sólida e principalmente ter os critérios que o Hall da Fama coloca para os seus membros. Aí eu fiquei pensando, e se a gente fizesse um Hall da Fama do poker aqui no Brasil? Quem que a gente indicaria? Quem que a gente colocaria? Pensando nesses critérios que o Hall da Fama coloca, que um jogador tem que ter jogado contra os principais competidores, que ele tem que ter jogado nos limites mais altos, jogado consistentemente bem e ter passado pelo teste do tempo, né, ter jogado já um bom tempo, e para quem não é jogador, para quem trabalha com o poker, tem que ter contribuído para o crescimento do jogo com resultados positivos. Pensando nesses critérios, eu só eliminei o critério de ter mais de 40 anos de idade para facilitar as coisas. Pensando nisso, eu fiz uma lista com os 10 nomes que eu acho que eu indicaria para o Hall da Fama aqui no Brasil. Claro, lá nos Estados Unidos o Hall da Fama indica 10 todo ano e 2 acabam entrando, então é uma coisa que duraria. Mas os 10 nomes que eu pensei são esses, vamos ver se vocês concordam comigo. Primeiro nome, na verdade são 2 nomes que sempre caminharam juntos a carreira inteira, Christian Cruel e Raul Oliveira, os 2 caras que começaram o poker profissional aqui no Brasil, não tem nem como não pensar neles. Além dos 2 serem grandes jogadores até hoje, continuam jogando e obtendo os resultados, eles que abriram as portas para todo mundo, né? Os caras que descobriram que o poker poderia ser uma profissão. Então, todos os profissionais aqui no Brasil têm que agradecer Christian Cruel e Raul Oliveira, minhas 2 primeiras indicações. Terceiro, Alexandre Gomes. Não tenho o que falar, é o cara que mais conseguiu resultados expressivos no poker ao vivo no Brasil, ganhou um bracelete da World Series, ele foi o primeiro, ganhou WPT, mesa final do PCA, LAPT, EPT Grand Final, tudo que podia ser feito no poker ao vivo, o Alexandre Gomes fez e fez muito bem, então não tenho o que falar, é a minha terceira indicação. Isso está fora da ordem, não tem uma ordem correta. Quarto nome, André Acari, também. Sempre foi um monstro no poker online, conseguiu um bracelete da World Series e mesmo se ele não tivesse os imensos resultados que ele tem no poker, ele só pelo fato dele ser o maior embaixador que esse esporte tem no Brasil, ele já merecia indicação. Então merece tanto como jogador, como pelo trabalho que ele faz fora das mesas, que é fantástico. Quinto nome, Gabriel Goff. O nome mais novo da lista, é o que joga poker há menos tempo, mas é o que conseguiu colocar o Brasil nos high stakes do cash game mundial. É o cara que joga os limites mais caros e é um cara que levou o nosso nome para um patamar que a gente nunca tinha conseguido chegar, que é esse dos high stakes cash games que acontecem aí pelo mundo, jogando limites astronômicos para a maioria das que joga poker no Brasil. Então, e ele joga consistentemente nesses volumes de dinheiro. E outra coisa, nos torneios também, ele tem uma carreira muito sólida, campeão do BSOP em Fortaleza, vice-campeão de BSOP, então não dá para falar mal do Goff. Sexto nome, Leandro Braza Pimentel. Primeiro campeão brasileiro de pôquer, primeiro jogador brasileiro a chegar numa mesa final de torneios da World Series of Poker. É um cara que joga desde o começo, pioneiro, cara que teve uma mentalidade avançada para criar uma série de poker como a Brazilian Series of Poker. Então, além de tudo, além de ser um grande jogador e continuar jogando bem até hoje, tanto é que ele é Team Pro, representa uma marca hoje em dia, ele conseguiu manter ali a sua carreira durante esse tempo todo e foi pioneiro em várias coisas, na criação de torneios, como eu disse, foi o primeiro a chegar numa mesa final da World Series of Poker, o primeiro campeão brasileiro, não tenho o que falar do Braza. Felipe Mojave Ramos é um cara que conseguiu ganhar torneios internacionais, já fez várias mesas finais de World Series of Poker, é um cara que joga
os Mixed Games como ninguém, talvez seja o melhor jogador brasileiro de Mixed Games, né? É um cara que entende todas as modalidades do poker, excelente jogador, está vindo desde o começo lá do poker até agora, tem grandes resultados, teve grandes resultados nesse ano que está correndo aqui em 2014, mas eu acho que ele entra até mais por ser talvez o nosso segundo melhor embaixador aí do poker. É um cara que levou o nome do Brasil lá para fora de uma maneira muito boa, é um cara que as mídias lá de fora conhecem e ele gosta dessa coisa de divulgar o nome do poker, tanto aqui fora quanto no Brasil. É um cara que é empreendedor, tem os empreendimentos dele sempre voltados ali para o poker, então é a minha indicação. Igor Federal Trafani. Não tem muito o que falar do presidente da CBTH, é um cara que também pioneiro no poker, excelente jogador, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, joga o marra como ninguém, e é um cara que o que ele fez fora das mesas, se você hoje joga poker, vai numa casa de poker, senta lá, joga seu torneio tranquilo, volta para casa, você deve agradecer ao Federal todos os dias, porque foi ele o principal fator, o principal pivô nesse crescimento e nesse caminho que a gente teve para legalizar o poker no Brasil, para considerar o poker como esporte. O Federal foi a figura fundamental disso, então ele como presidente da federação merece por tudo que ele fez para o poker no Brasil. Nono indicado, Devanir DC Campos, melhor diretor de torneios do Brasil, um cara que é reconhecidíssimo lá fora, um cara que está sempre atualizado, conseguiu transformar a Brazilian Series of Poker num campeonato pequeno, no segundo maior torneio do mundo, em número de participantes. Conseguiu sempre inovar. É um cara que é aberto às sugestões, mas é um cara que tem ideias brilhantes para inovar e inova sempre. Faz o trabalho dele com perfeição, é respeitado pelos outros diretores de torneio e é um cara que está sempre se atualizando, sempre buscando o melhor do poker, então é a minha nona indicação. E para fechar a minha lista, um outro pioneiro do poker aqui no Brasil, Vitor Marques, o Vitão. Um cara que está desde o começo jogando poker, já foi campeão de etapa de Brazilian Series of Poker, tem uma cabeça brilhante para pensar o jogo, mas entra na minha lista principalmente por hoje ser a grande cara do poker brasileiro. É o cara que faz as entrevistas, que faz as transmissões ao vivo, é um cara que batalha muito ali nos bastidores, conseguiu colocar a cara dele nos programas na TV aberta, na TV fechada, é um cara que está sendo a voz do poker hoje em dia, para o nosso esporte. Então, além dele ser um pioneiro no negócio, um grande jogador, ele tem isso de ser um porta-voz agora, um cara que está levando o poker para uma grande massa aí, não só para a comunidade do poker, mas atingindo também quem está lá fora. Bom, esses foram os meus 10 indicados, só para repetir: Christian Cruel, Raul Oliveira, André Acari, Alexandre Gomes, Gabriel Goff, Leandro Pimentel Brasa, Felipe Mojave Ramos, Igor Federal Trafani, Devanir DC Campos e o Vitão Vitor Marques. Se você tem a sua lista, mande para mim que eu quero muito saber o que pensam as pessoas. Escolha aí os 10 nomes que você acha que deveriam fazer parte desse hall da fama do poker brasileiro, por enquanto imaginário. Tomara que alguém crie esse hall da fama. Lembra dos critérios, né? E bote os seus nomes aí, manda pra mim no Twitter, @seprado, @superpoker, que a gente depois faz um outro programa aqui pra ler os nomes de vocês, ver quem foram os caras mais indicados e mais lembrados, porque isso interessa muito. A gente já tem 10 anos de história do poker aqui no Brasil, já dá para escrever essa história inicial aí, colocando esses nomes em evidência num hall da fama do poker. Eu acho que essa ideia é boa, hein? Vou perguntar pro pessoal do Super Poker aqui, ver se a gente consegue levar isso para frente, certo? Então, mandem pro meu Twitter, @seprado, @superpoker, pra gente ter uma noção do que vocês acham também. Essa edição do Metagame vai ficando por aqui e a gente volta sempre pensando em trazer as notícias do poker no Brasil e no mundo para vocês. Até mais!